Olá, meus queridos estudantes. Hoje nós vamos falar da vinda da família real portuguesa para o Brasil, que é o que vai culminar com a independência do Brasil. Quer dizer, a independência do Brasil em relação a Portugal se inicia justamente com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. Vejam bem, para isso a gente tem que retomar um pouco o que nós vimos nas aulas passadas sobre o Império de Napoleão Bonaparte. Vocês lembram que em 1806, Napoleão Bonaparte, para vencer a Inglaterra, ele declarou o bloqueio continental, proibindo que qualquer país do continente comercializasse com a Inglaterra, certo? Com a ideia de sufocar a economia inglesa. Alguns países não cumpriram essa determinação e passaram clandestinamente a manter comércio com a Inglaterra. E esse foi o caso de Portugal. Portugal continuava comercializando com a Inglaterra, aí Napoleão resolveu invadir Portugal, certo? Então, final de 1807, ele invade Portugal, só que à medida que ele vai chegando em Portugal, que ele vai passando pela Espanha, as cortes portuguesas, quer dizer, a corte, a rainha de Portugal, Dona Maria I, seu filho, Dom João, e mais ou menos de 10 a 15 mil pessoas, membros da corte, fogem de Portugal em navios em direção ao Brasil, apoiado e escoltado pelos ingleses. Eles chegam aqui em janeiro de 1808, certo? Chegam primeiramente na Bahia, e da Bahia eles seguem para o Rio de Janeiro, né, que era o centro econômico do Brasil. E com isso, o Império Português, que tinha sede em Lisboa, obviamente, muda e a sede do Império passa a ser onde? O Brasil, mais propriamente o Rio de Janeiro. E aí vocês imaginam, né? 10 mil pessoas, de 10 a 15 mil pessoas chegando no Rio de Janeiro, como é que vai alocar todo esse pessoal? Eles vão ter que ocupar espaços, ocupar casas de famílias ricas, né? Muitos não acham isso ruim, se sentem até honrados em dizer, olha, a família real vai ocupar minha casa. E aí se mudam para outra casa, né? Porque os ricos geralmente têm mais de uma casa, né? Tem casa, tem fazenda, tem sítio, tem outras casas, então mudam-se e deixam sua casa para que a corte portuguesa ocupa. Essa corte portuguesa, através Dona Maria, que era a rainha, ela não era muito bem de saúde mental, né? Ela tinha problemas mentais e todas essas questões que aconteceram com a Revolução Francesa, de decapitar o rei e a rainha, ela piorou, né? Daí alguns chamam, embora a maioria não concorde com esse termo, mas Dona Maria I tem a alcunha de Dona Maria I a louca. Porque realmente ela ficou muito perturbada, né? Então ela fazia coisas que não tinha como considerar que fosse uma pessoa normal, né? Ela andava nua no palácio, ela falava coisas que não tinham sentido, então ela ficou muito perturbada. E quem acabava governando era seu filho, Dom João. Pois bem, eles decidiram aproximar essa corte portuguesa das elites de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí fizeram relações comerciais, fizeram relações matrimoniais, né? Uma forma de unir as pessoas e as famílias é justamente pelo casamento. Então muita gente que veio de Portugal acabou se enraizando aqui no Brasil através desses casamentos, né? E a metrópole, que era Portugal, que era Lisboa, acaba se interiorizando no Brasil. Uma das medidas que Dom João faz quando ele chega aqui é a abertura dos portos às nações amigas. Porque o Brasil, crianças, ele só podia comercializar com Portugal. Ele só podia comprar de Portugal e vender para Portugal. Então, só podia chegar ao Brasil navios portugueses, certo? Com a abertura dos portos, aí foi permitido que outros países pudessem enviar navios para o Brasil. Até porque essa corte portuguesa também precisa dar um ar de metrópole ao Brasil, porque o Brasil agora, né, é a sede do governo português, então não dava para ficar só nos produtos. E outra coisa, Portugal estava dominado pelos franceses, por Napoleão, então não dá para comercializar unicamente com Portugal.
E aí, 2 anos depois, 1810, Dom João faz o Tratado de Comércio e Navegação. São os chamados Tratados de 1810, onde criou-se os impostos alfandegários. A alfândega é aquilo que entra no país, certo? Tudo tem que passar pela alfândega. Então, esses impostos é o que dizia quanto cada país vai pagar ao chegar ao Brasil, as suas mercadorias. E aí fez o seguinte: os navios ingleses, os produtos ingleses, vão pagar 15% de imposto. Os navios portugueses vão pagar 16% de imposto. E os demais países vão pagar 24% de imposto. Olhem que maravilha para Portugal, para os ingleses, né? Quer dizer, os ingleses vão pagar menos impostos do que os portugueses, né? Então é uma vantagem enorme sobre os demais países. E aí o Brasil passou a ser invadido com mercadorias inglesas, né? Vinha desde roupas, tecidos, utensílios domésticos, objetos de luxo, candelabros e etc. Até coisas inúteis como porta-cédulas, carteira de porta-cédula. O Brasil não tinha cédula, só tinha moedas. Patins de patinar no gelo, roupas de frio, onde aqui não faz frio suficiente para aquele tipo de roupa, casacos, etc. Né? Então, houve uma invasão de produtos ingleses no Brasil e muita gente comprando, muita gente se dedicando a adquirir esses produtos, porque o Brasil também tinha uma elite rica que era capaz de absorver parte dessas mercadorias. Bom, então os portos estão abertos, mercadorias estrangeiras podem chegar, o príncipe Dom João passa a organizar a administração aqui no Brasil. E aí ele faz algumas melhorias. As ruas do Rio de Janeiro são melhoradas, são aumentadas, abrem-se novas vias. A população tem mudança de hábito. Muitas casas passam a colocar janelas de vidro, né, que ilumina mais, que é uma influência inglesa. Pessoas passam a comer, por exemplo, de garfo e faca, o que não era comum. Aqui as pessoas comem só de colher, né? Comiam, né? Mas essa influência inglesa de usar o garfo e faca como um símbolo de civilização, de educação, de civilidade, muita gente passa a copiar. E Dom João também cria várias instituições. Cria o Banco do Brasil, cria a imprensa régia. O Brasil passa, que era proibido também de imprimir qualquer coisa, passa a imprimir, editar jornais. O Brasil também era proibido de ter indústrias. O Brasil é liberado para ter indústria. Obviamente que a indústria brasileira enfrenta uma grande dificuldade, porque como é que ela vai competir com a qualidade dos produtos ingleses? Não tem condição. Então ele cria a Academia Militar, cria teatro, cria a Academia Imperial de Belas Artes, que hoje é a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cria o museu, né? Várias coisas. E ainda faz o seguinte, para continuar governando o Império Português a partir de uma metrópole, a partir de uma colônia, não é possível. Então ele eleva o Brasil em 1815 à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um Reino Unido a Portugal e Algarves. Olhe bem, ele não é mais colônia, mas ele também não é independente. Então, o Brasil fica numa situação assim, ele não é independente, mas ele também não é mais totalmente dependente. Ele é um Reino Unido a Portugal e Algarves. E isso acontece em 1815. Alguns colocam como aí já sendo a independência do Brasil, porque o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa. Tudo bem, ele deixa de ser uma colônia portuguesa, ele passa a ser um Reino Unido. Mas se formos ver, ele também não é independente. Porque ser um Reino Unido a Portugal e Algarves é algo muito que ainda deixa os Reinos Unidos muito dependentes de Portugal. Então não há ainda uma independência. Mas já é o processo que começou com a chegada da família real em 1808. Em 1815 ele já dá um grande salto, um grande passo, que é a caminho da independência. No ano seguinte,
1816 morre a rainha Dona Maria I. Ora, ela morre, quem assume é o filho, Dom João. E ele passa a ser o imperador, o rei, né, com o título de Dom João VI. E aí passa a governar o Brasil, o Império Português, como Dom João VI. Para a Academia Imperial de Belas Artes, ele traz uma missão francesa de artistas, de pintores, escultores, professores, artistas de um modo geral, e que produzem muita arte brasileira. Um dos mais importantes é justamente Jean-Baptiste Debré. Várias imagens que vocês veem de escravos, pinturas principalmente do cotidiano do Rio de Janeiro, é justamente de Jean-Baptiste Debré. Se vocês procurarem aí na internet, vão ver dezenas de quadros belíssimos feitos por ele. Bom, agora para que tudo isso seja feito, se precisa de quê? Dinheiro, né? Não dá para fazer isso sem ter dinheiro. E como se consegue dinheiro em um estado? Aumentando impostos ou cortando gastos. Ou cortando gastos. Cortar gasto nem pensar. Os gastos estão aumentando cada vez mais. Então, qual é a solução? Aumentar impostos. E como o centro da economia aqui era Rio de Janeiro e São Paulo, os outros estados se sentiram desprivilegiados, desprestigiados, né? Inclusive oprimidos, porque os impostos foram cada vez mais aumentando. E uma província importante que tinha aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, era justamente Pernambuco. E também se sentia do mesmo jeito. Bom, essas situações foram se agravando. Quando chega em 1816, tem uma crise na economia pernambucana, uma seca, atrapalha a agricultura, e aí, obviamente, os produtos aumentam de preço e tudo começa a se complicar. E os impostos continuam sendo cobrados. E aí, a elite pernambucana faz o quê? Começa uma revolta em 1817. É a insurreição pernambucana de 1817. E aí, galera, expulsam o governador, criam um governo provisório, criam uma bandeira, acaba com vários impostos, aumenta o salário dos soldados. Aí só tem um problema: como fica a escravidão? Alguns são a favor da abolição da escravidão, alguns são a favor que continue a escravidão, mas eles declaram a independência em relação ao resto do Brasil, em relação ao Império Português, querem criar um novo país, tem a adesão de outros estados também caminham no mesmo sentido, como o Ceará, Paraíba, e aí eles procuram, inclusive, ter apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra para esse novo país que vai surgir no Brasil. Só que não conseguem, obviamente, que esses países não iam entrar em conflito com o governo português, apoiando a divisão do Brasil. Mas eles fazem e eles vão à luta e conseguem fazer isso, só que esse novo país só dura pouco mais de 2 meses, mais ou menos 2 meses e meio. Né? E aí o governo português, através de Dom João VI agora, né, envia tropas, envia soldados, eles conseguem acabar com a insurreição pernambucana, né? Os líderes seguem a mesma ideia, são condenados à morte na forca, né? E Pernambuco volta a ser como era, uma província normal, escravocrata, elitista, etc. Mas Pernambuco conseguiu aí em 1817 esse título de ser o primeiro estado, o primeiro lugar do Brasil a declarar a independência, certo? Só que, obviamente, não foi para frente. Mas a bandeira de Pernambuco atual é a mesma bandeira da insurreição pernambucana, só que a pernambucana tinha 3 estrelas e a atual tem só 2. Meus queridos, na próxima aula nós vamos continuar esse assunto, só que aí vamos entrar na independência do Brasil propriamente dita, tá? Com a Revolução do Porto e a independência do Brasil. Vejam que a independência não foi um fato. Dom Pedro levantou a espada e gritou independência ou morte. Não. A independência do Brasil é um processo, né, que está ligado, inclusive, ao Império Napoleônico, a Napoleão Bonaparte, né? Quando ele invade Portugal, a corte foge para o Brasil e aí tudo começa a se organizar, tá bom? Façam as atividades, continuem estudando,
Procurem mais assuntos como esse aí mesmo na internet, no YouTube, etc. Olhem os quadros de Jean Baptiste Debré. Um abraço a todos.